Olá, meu nome é Pedro Andreu, eu sou fisioterapeuta. Essa é uma aula de introdução à fisiologia humana. Fisiologia humana, que é uma disciplina muito importante das disciplinas básicas das ciências da saúde. Talvez eu a considere a disciplina mais importante. Obviamente que conjuntamente com a anatomia, a bioquímica e a histologia, ela é a base para a formação de um profissional das ciências da saúde. Bom, e da onde vem então a palavra fisiologia, né? O que é a fisiologia? Bom, os primeiros pensadores a usarem o termo fisiologia foram os filósofos, né? Filosofia, que em grego significa amante do saber, amante do conhecimento. E é do grego também que deriva a palavra fisiologia, cujo o prefixo physis ou physis, né, significa natureza. Junto com logos, nós poderíamos dizer então que literalmente a palavra fisiologia significa estudo da natureza ou conhecimento da natureza, né? Desse modo, então, nós podemos definir que a fisiologia tem como propósito explicar os fatores físicos e químicos responsáveis pela origem, pelo desenvolvimento e continuação da vida. Sendo assim, todo tipo de vida, desde a mais simples bactéria até a maior das árvores ou os maiores animais, apresentam as suas características funcionais. E como resultado desse vasto campo da fisiologia, ela pode ser segmentada em fisiologia bacteriana, fisiologia celular, fisiologia vegetal ou fisiologia animal. E dentre a fisiologia animal, a fisiologia humana, uma vez que para a biologia, nós humanos somos também considerados animais. No entanto, da espécie humana, ou também chamada espécie Homo sapiens. Desse modo, então, a fisiologia humana estuda o funcionamento normal de um organismo vivo, no caso, um organismo humano. Para isso, a gente deve conhecer do que o organismo é constituído e quais os níveis de organização do organismo. Desse modo, nós devemos começar pela menor estrutura da matéria, que no caso é o átomo, né? Cujo a palavra significa aquilo que é indivisível. Desse modo, essa então é a menor estrutura da matéria. E a ligação química entre os átomos dá origem às moléculas. E a ligação de várias moléculas dá origem ao que chamamos de célula. No nosso caso, uma célula organizada, né? Uma célula eucarionte. E um conjunto bem organizado de células formam os tecidos, que, por sua vez, formam unidades estruturais e funcionais conhecidos como órgãos. E um conjunto de órgãos integram as suas funções para formar um sistema, como, por exemplo, o sistema cardiovascular,
podemos citar também o sistema gastrointestinal, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema músculo-esquelético. E a integração desses sistemas constituem o organismo, no caso, um organismo humano. E vários organismos humanos formam populações de uma mesma espécie. Uma espécie dentre tantas outras que dentro de um sistema constituirão um ecossistema. E todo ecossistema constitui assim a nossa biosfera. Bom, fisiologia, pois possui dois tipos de abordagem: a teleológica e a mecanicista. Bom, a teleológica responde à finalidade, responde à função, isto é, o porquê. Por exemplo, por que sentimos dor? Bom, uma resposta teleológica para essa questão poderia ser a seguinte: estímulos nocivos estimulam receptores sensoriais para a dor, no caso, nociceptores, que então enviam essa informação ao sistema nervoso central, que interpreta essa informação como um risco de dano para o tecido, o que leva o indivíduo a ter reações involuntárias ou racionais para se defender desse estímulo nocivo. Bom, percebe então que a visão ou a resposta teleológica responde apenas à função ou à finalidade, o porquê de uma resposta. Como contraste, a visão mecanicista busca responder o processo, ou então como determinada reação acontece. Desse modo, usando o mesmo exemplo do anterior, uma resposta ou uma abordagem mecanicista responderia que a dor pode ser causada por estímulos térmicos, mecânicos, químicos, e que cada um desses estímulos possui receptores específicos na membrana do nociceptor. Esses receptores específicos são canais iônicos que, quando estimulados, mudam a sua conformação, permitindo assim a entrada no interior da célula de cátions, o que consequentemente resulta na despolarização da membrana axonal do nociceptor. Essa despolarização alcança então o terminal central do neurônio aferente primário, no caso nociceptor, que encontra-se na medula espinal, liberando assim neurotransmissores, como por exemplo o glutamato, que irá então interagir com seus respectivos receptores no neurônio de segunda ordem, que então cruza a medula espinal e ascendem para o tálamo. Percebe então que essa visão mecanicista é uma visão mais complexa, é uma visão mais profunda, e é essa visão que é mais relevante para o aprofundamento do estudo da fisiologia humana.
E é essa visão que nós vamos tentar abordar ao longo de todos os conteúdos de fisiologia. Bom, cerca de 56% do corpo humano adulto são representados por líquido. Uma boa parte desse líquido encontra-se no interior da célula, sendo assim chamado de líquido intracelular. E cerca de 1/3 do total de líquido no corpo encontra-se fora da célula, sendo assim chamado de líquido extracelular. E esse líquido extracelular está em constante movimento. É ele quem transporta o que sai e o que entra no corpo. E nesse líquido extracelular estão os íons e nutrientes necessários para que a célula mantenha a vida. E como consequência, todas as células são então envolvidas pelo líquido extracelular, razão pela qual este ambiente é chamado de meio interno do corpo. Expressão essa que foi cunhada pelo fisiologista francês Claude Bernard no século XIX. Bom, em 1929, o fisiologista norte-americano Walter Cannon criou a palavra homeostase para descrever a regulação ou ajuste desse meio interno. Cannon argumentou que preferiu usar o prefixo homeo, que significa semelhante, ao invés do prefixo homo, que significa igual. Segundo Cannon, o meio interno é mantido dentro de uma faixa de valores e não necessariamente um valor exato, um valor fixo. Ele também argumentou que o sufixo stasis traz o significado de condição e não um estado estático, ou seja, um estado inalterado. Desse modo, a homeostase a que Cannon se referia é um estado de condição semelhante ou constante do meio interno. E para a manutenção da homeostase é necessário que variáveis como a osmolaridade, a temperatura, o pH, as concentrações iônicas, o que está diretamente relacionado à osmolaridade, o fornecimento de nutrientes, bem como uma série de outras variáveis, estejam dentro de uma faixa de valores que correlaciona-se com os parâmetros da normalidade. E quando essas variáveis encontram-se desreguladas, desequilibradas, levando assim a um desequilíbrio homeostásico, pode ocorrer então uma condição patológica, né? Patos, que também vem do grego, e está relacionado ao sofrimento, isto é, uma condição de doença, certo? Bom, essa então foi uma introdução bem geral a respeito do que é a fisiologia, tá bom? Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.